talvez para parecer com as coisas mais brilhantes, o que você precisa não é da resposta certa, você precisa talvez da pergunta certa. E quando a gente se depara ao longo da jornada aí, talvez do empreendedorismo, ao longo da jornada em termos de liderança, de empresas que fizeram sucesso, você acaba encontrando produtos maravilhosos, serviços maravilhosos, mas a gente às vezes não sabe a origem. E eu tô aqui para contar uma curiosidade que eu aprendi com um colega meu sobre a Toyota. A Toyota, um belo dia, eles tinham uma grande concorrência, né, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. Eles tinham um grande desafio de expandir mais a marca deles, expandir o produto deles, que querendo ou não era a fabricação de carros. E eles tinham um grande desafio de fazer com que um carro rodasse muitos quilômetros, né? E fizeram uma pergunta para os engenheiros da Toyota da seguinte maneira: olha, eu quero ter um carro que saia de Nova York, né? Eu acho que, se eu não me engano, era Nova York, e vá até Los Angeles sem abastecer, né? E se você souber mais ou menos a quantidade de quilômetros que tem entre Nova York e Los Angeles, são muitos quilômetros, tá? Posso dizer pra vocês que é tipo ir do Rio Grande do Sul lá até o estado do Acre andando de carro. É coisa pra caramba. E você fala, meu, como alguém conseguiria andar nessa distância tão grande? É algo bem difícil, bem puxado, vamos dizer assim, em termos de performance de veículo. Se a gente olhar hoje, um veículo faz entre 10 km por litro, talvez, 12 km por litro, alguns fazem 14, alguns fazem 18 km por litro, mas você fala, poxa, dá 3.000 km com um tanque só, seria algo meio estranho, né? E aí, a Toyota, os engenheiros da Toyota, obviamente não conseguiram resolver esse problema, mas foi daí que surgiu o Prius, né? Se você já ouviu falar daquele carro híbrido, né, da Toyota, Prius, só para você saber, ele em latim ele significa antes, né? E o conceito deles terem usado essa palavra antes, Prius, foi por conta de que as pessoas precisavam de uma consciência ambiental um pouco diferente. Então foi antes da consciência ambiental, né? Então a linha deles é de poupar um pouco mais a nossa natureza, em termos de poluir mais o ambiente. Foi concebida e antes as pessoas pensavam de um jeito e após o Prius elas iriam pensar de outra forma. E o detalhe todo de produzir um carro que, querendo ou não, hoje é uma febre nos Estados Unidos, ele roda muito bem, né? Ele tem uma performance extraordinária, justamente pela pergunta certa. E foi isso que conecta no início do vídeo. Não necessariamente eles resolveram um problema, mas eles tiveram a pergunta certa, chegaram com um produto muito interessante. Tem um outro caso que é muito bacana, também que eu aprendi com um amigo meu, o João Pedro, lá do Hotmart. Em um dos encontros de Mastermind, ele comentou que ele chega para a equipe deles de marketing e tudo mais e fala assim, olha, se você tivesse budget infinito, o que você faria para solucionar esse problema? Então eles têm, por exemplo, um evento, né, o Fire, que até está se aproximando, se você não conhece, fire2016.com.br, evento muito legal, vou estar lá. E no momento que você fala, olha, budget não é o problema, me dê uma solução para esse caso, né? É o momento que você expande a sua mente falando, tá, se não tem problema de budget, porque normalmente você fala, mas é muito caro, isso é muito caro, ou aquilo tem que encaixar no nosso budget, ou seja, você está tentando botar uma caixa em cima das pessoas. E foi a mesma coisa que a Toyota fez, do tipo, cara, não tem limite, o limite é tipo muito grande, né? Daqui a pouco os caras poderiam inventar, eu quero sair de Nova York e chegar em São Paulo sem abastecer o carro. Tá, a pessoa vai falar, tá, isso é impossível. Não é impossível, a gente tem que arrumar uma solução. Se você, por exemplo, for de balão, você consegue ir. Se você for através de um carro que é movido a energia solar, provavelmente você consegue ir, né? Então, não é que não existe resposta, é que ninguém ainda não tentou. Mas para você quebrar aquele bloqueio de ter uma caixa envolvendo você, envolvendo o seu pensamento, o ideal é que você faça a pergunta certa. E, digamos assim, não existe uma forma prática de se fazer a pergunta certa. O ponto principal é como você tira as barreiras quando você vai fazer uma pergunta. E por isso que muitas perguntas de profissionais de coach funcionam bem. Um outro exemplo eu estava no Mastermind também, nesse final de semana, eu encontro com o JP, eu acabei encontrando com o JP, mas não é o caso do JP. E o Maier Vergara, o cara que fez o maior lançamento da história do Brasil, ele disse, cara, eu tento porque eu penso da seguinte forma, o que de pior pode acontecer?
né? Não é tento, eu faço, né? Eu sou arrojado porque eu penso da seguinte forma: o que de pior pode acontecer? E isso acaba sendo uma pergunta que até mesmo o meu coach faz, vários coaches fazem quando você não sabe se toma uma decisão. Um método de avaliação é o que é o pior que pode acontecer, né? Qual o pior que pode acontecer se você tomar essa decisão? E ao mesmo tempo você faz o inverso. Qual o melhor que pode acontecer se você tomar essa decisão? E no momento que você expande o seu pensamento e tira o bloqueio, você consegue chegar com uma solução muito mais interessante. Então, se você lidera, se você tem uma empresa, se você atende alguém, coloque palavras ou coloque perguntas que são mais amplas para você conseguir entender qual é o nível de possibilidade que você poderia fazer em um projeto, em um produto, em um serviço. Então, se eu vou entregar um serviço, o que de melhor pode acontecer se eu fizer essa tomada de decisão e o que pior pode acontecer se eu fizer essa decisão. E aí eu consigo ampliar o meu escopo. No caso do Mairo, voltando à pergunta dele, ele disse justamente o que de pior pode acontecer se eu fizer todo o investimento e der errado. Eu vou dar aula, não tem problema. Então por isso que ele é muito arrojado, ele realmente consegue fazer o maior lançamento da história. Porque ele sabe que o pior que pode acontecer é ele conseguir fazer um novo trabalho, buscar uma nova oportunidade. E isso ele não vai perder. Né? Da mesma forma com que o que pior pode acontecer se eu gravar esse vídeo e você não gostar. Pode ser que alguém goste, pode ser que ninguém goste, eu vou continuar gravando meu vídeo. Mas o que de melhor pode acontecer? Pode ser que isso seja útil para você. Né? Então, mais atenção, né, nas perguntas certas, né, de você talvez expandir a sua mentalidade na hora da pergunta e não limitar ela de, olha, vamos fechar num valor tal, vamos reduzir o escopo para tanto, né? Não pode fazer porque tem pouco tempo, não pode fazer porque o valor não dá certo, ou não vamos fazer porque tem limitação geográfica. E se quebrar todas essas barreiras, o que de melhor você poderia fazer? Né? Então é isso que você tem que guardar justamente para as tomadas de decisão, para as perguntas entre você e todas as pessoas que estão ao seu redor, e isso com certeza vai te ajudar. E talvez é um jeito que eu estou fazendo, né? No dia a dia, para conseguir expandir as nossas oportunidades, expandir o nosso crescimento e expandir também a posição de cada um que está ao meu redor, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não acompanha o canal, aproveita aí para se inscrever e a gente se vê na próxima oportunidade. Valeu!